que é temporal. Não queremos nos distrair com o que é estrutura, com o que é material, com o que é temporal. Mas nós queremos fome e sede do que é eterno, que é a tua presença. Nós queremos fome e sede do que é eterno, do que é espiritual. Se puder fazer algo, papai, essa noite, se nós não formos te atrapalhar, não deixa a gente te atrapalhar. Mas se puder, papai, se nós não estivermos com os nossos corações endurecidos, nós te pedimos que tu nos batize com fome e sede de ti. Fome e sede de ti. Aquela fome que vimos nos olhos de tanto, sim, tanto que teu servo. Tu pode, Pai. Tu pode, Pai, avivar a oração. Tu pode transformar um vale de ossos secos em uma nação viva e cheia do teu Espírito. Tu podes, basta uma palavra, basta o voar que sai de teus lábios, Pai. Basta uma palavra. Pai, nós te pedimos, batiza-nos com fome e sede. We want Jesus. We want to be thirsty. Nós queremos ser famintos. We want to be hungry. Nós queremos ser famintos. We want to be thirsty. Nós queremos ser sedentos por Jesus. Paizinho, eu oro pelos intercessores dessa casa. Paizinho, levanta, Paizinho, os intercessores para este tempo. Fortalece, derrama identidade. Nós tínhamos identidade no passado, as senhorias do coque. Mas eu creio, Pai, e eu te peço, batiza os intercessores com a chama da oração. Batiza os intercessores com o fogo da intercessão. Não conhecidos mais somente pelo coque, mas conhecidos pela chama nos olhos, pelo fogo nos olhos, pela manifestação do poder de Deus. Batiza os intercessores, Pai. Batiza aqueles, Pai, que têm se dedicado à oração. Derrama, Pai, o fogo do Espírito. Derrama, Pai, da chama do Espírito. Paizinho, nós reconhecemos que se algo ainda não aconteceu neste bairro de extraordinário, é porque não nos posicionamos em intercessão o suficiente. E nós te pedimos o batismo com fome e sede de Jesus. E também o senso de responsabilidade de oração, para estarmos na tua presença, para apresentarmos a intercessão vicária. Batiza, Pai, os intercessores. Levanta mais intercessores. Desperta-nos para a oração. Desperta-nos para a palavra. Desperta os profetas. Desperta os profetas, Paizinho. Desperta os profetas. Desperta os profetas. Desperta os profetas. Desperta os profetas. Desperta os profetas, Paizinho. Traz as tuas ovelhas, traz aqueles que estão machucados, feridos, aqueles que não acreditam mais na obra da cruz, aqueles que não confiam mais, não reconhecem mais a obra da tua igreja. Traz eles, e com eles traz também homens e mulheres ungidos, com o coração voltado
atenção para o que tu estás fazendo neste lugar. E unge-nos, não nos capacite com palavras persuasivas, mas unge-nos com o poder do teu Evangelho. Estende suas mãos sobre nós, manifestando sinais, prodígios, maravilhas. Dá-nos revelação da tua palavra e batiza-nos com fome e sede por Jesus. Batiza-nos. Tua presença aqui nesse lugar. Tua presença aqui nesse lugar. Nós declaramos
junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, totalmente a ti, então adorarei, então louvarei, então me renderei. Totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Esmurece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer a última dor, abençoar teu coração. Já
você primeiramente coloque a mão no seu aplicativo de banco, coloque a mão no seu bolso para ver se vê um valor para poder entregar na casa do Senhor. O desejo de Jesus é que nós colocamos primeiramente a mão no nosso coração, na nossa mente, para a gente analisar o que o Senhor tem feito na minha vida, nesse mês, nessa semana, o que eu posso ser grato pelo Senhor. Esse é o desejo de Jesus. O que o Senhor tem me abençoado? Está faltando alimentos na minha mesa, na minha família? A gente pode começar a ser grato ao Senhor pelas mínimas coisas. Eu vou ler aqui um versículo que está lá em 2 Coríntios, eu não preciso abrir, eu vou falar aqui. E diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que estaremos no corpo, quer deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, não sei como é que você veio aqui nessa noite, se você está com um problema na sua área financeira, mas eu queria dar um conselho não do Mateus, não do pastor Dave, não do Ministério Médico, mas eu queria te dar um conselho pelo que o Senhor fala aqui, que é para a gente andar sobre a fé, e não pelo que a gente vê. Porque se a gente andar pelo que a gente vê, a gente vai ficar assustado, vai ficar com medo, porque às vezes a gente tem algumas contas que não batem na nossa questão financeira, quando a gente vai dar uma olhadinha ali e ver que às vezes não vai subir. Mas vocês conhecem, tem uma história na palavra que tinha só 5 pães e 2 peixinhos e só tinha isso, e tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E Jesus multiplicou. E eu queria falar em pouco com você nessa palavra, nessa questão financeira. Eu sei que é uma área muito difícil de se falar, por vários motivos, mas eu queria que você nessa noite olhasse para essa sua área financeira por fé. Que eu tenho certeza que quem cumpre o princípio, quem obedece ao Senhor na questão financeira, em tudo, como eu falei, a gente é tudo misto, a gente oferta nossos recursos, a nossa família, isso engloba tudo. E eu tenho certeza que o Senhor irá fazer muito mais além do que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você almeja no seu coração, na sua área financeira. E esse é o desejo de Jesus. Ele não quer arrancar o seu dinheiro, ele não quer arrancar o seu salário, uma 10ª parte. Isso é muito pouco. Eu já ouvi algumas vezes um testemunho, mas eu creio que algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre um jogador chamado Kaká. Para quem não conhece, o Kaká foi um jogador da seleção brasileira, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, e ele foi alguém muito próspero na questão financeira, ganhou muito dinheiro, tinha uma vida muito boa, e o Kaká sempre foi cristão, foi de igreja, e um dia numa entrevista perguntaram para o Kaká assim: Kaká, o que você oferta para o Senhor? É os 10%? Tu cumpre os 10%? E todo mundo ficou admirado na resposta dele, que ele falou que ele não oferta 10%, ele oferta 90% daquilo que o Senhor dá para ele. Aí todo mundo ficou assim pensando: como assim? Tu é louco, Kaká, de fazer isso? Aí o Kaká respondeu: louco é meu Deus, que deixa eu ficar com meus 10%. Então eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, queria deixar esse ambiente, e tá maravilhoso de estar aqui, de estar junto com vocês. Quando a gente entra na questão de oferta, diz que o Senhor não sai, a presença de Jesus não sai, ela continua, ela está aqui, ela está nos louvores, ela está na oferta, diz, ela está na pregação,
privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento de oferta, de dízimo, Pai. Obrigado, Jesus, por cada ofertante, por cada dizimista aqui dessa casa. Te peço, Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada irmão, Pai, a cada irmã de uma forma sobrenatural, Pai, em todas as áreas, Pai. Nós pedimos, Jesus, que aquele irmão, Senhor, que aquela irmã que talvez esteja aqui, Senhor, nessa noite, procurando, Senhor, uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor, nessa noite, Pai, através dessa oração, Senhor, através desse ato, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, orando, Pai, que o Senhor abra, Senhor, uma porta de emprego, Senhor, aquela promoção, Senhor, que o Teu filho, que a Tua filha, Jesus, está desejando, Senhor, no seu emprego, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor abra, Senhor, essa porta, Senhor, de promoção, Senhor, no seu trabalho, Jesus, que o Senhor continue, Senhor, cuidando, Senhor, dos nossos celeiros, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, porque como a Tua palavra fala, Senhor, e eu te peço, Jesus, que a gente, a partir de hoje, Pai, se a gente não começou a andar ainda, Pai, que a gente comece a andar em fé, Pai, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu verdadeiro Evangelho, Pai, que é capaz de abençoar todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós pedimos, Jesus, gera, Senhor, no nosso coração, Pai, essa medida de fé, Senhor. Gera, Senhor, no nosso coração, Senhor, uma medida de gratidão, para a gente ser grato, Pai, para te devolver, Senhor, aquilo que o Senhor é digno de receber, Pai. E não somente, Senhor, os 10%, e não somente, Senhor, uma oferta, Pai, mas que nós viemos, Senhor, a te entregar, Senhor, nosso coração, Senhor, a nossa vida, Pai, as nossas áreas financeiras, Pai, de uma forma 100%, Pai. E que o Senhor cuide, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada irmão e a cada irmã aqui nessa noite, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cristo sustenta a criação, também meu coração. Tua vontade é perfeita, tudo em Ti é bom.
que você respire bem fundo. Hoje o Senhor marcou um encontro com nós. E Ele decidiu se manifestar de uma forma diferente, mais profunda. Quero falar um pouco sobre a adoração. Sobre uma passagem bem conhecida que fala de Marta e Maria. Vocês conhecem a história de Marta e Maria? Quem conhece? Eu também conheço. Você quer o meu nivelamento? Amém. A pastora recebeu essa palavra no começo do culto, então tudo fala. Quero falar um pouquinho em Lucas 10, 38. Eu leio para vocês, se vocês quiserem ler a Bíblia, né? Mas ela começa a história de Marta e Maria assim, ó. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Querendo que o Senhor falasse assim de uma forma bem clara, para me trazer para vocês, né? E o Senhor não falou. Delícia. Mas dentro do meu coração era um anseio sobre essa Maria, sobre o que ela fez. Não que Marta estava errada, eu quero que vocês me entendam, pode se aceitar. Mas é que aquela mulher, quando viu Jesus, viu tudo que ele tinha feito, de ouvir falar. Quando ela teve a oportunidade de conhecer, ela se sentou aos pés dele. Se sentou, né? Eu fiquei de joelho porque a calça não deixa mudar. E ficou ouvindo os ensinamentos dele. Vocês, talvez não, mas alguns lembram de quando a gente é criancinha e os nossos professores mandavam a gente fazer uma rodinha, e aí a gente se sentava e a professora falava, e nós éramos ensinados dessa forma. Muitas vezes os nossos pais também faziam isso. Muitas vezes. A forma que Deus quer nos conduzir é quando nós paramos tudo e ficamos ouvindo os ensinamentos dele. Que rápido!
casa. Ela não varreu nada por baixo do tapete. Ela limpou tudo, ela fez diligentemente. Mas Maria tem a oportunidade de ver o Mestre ensinando. Ela teve a oportunidade de sentar aos pés daquele que é o Criador e Fundador do mundo. Por meio dele foram criadas todas as coisas e ela imaginou: meu Deus, que oportunidade eu tenho! E a Bíblia não diz, mas eu creio eu que depois desse constrangimento da Maria, né, a Marta ter chamado Jesus, né, eu creio que a Maria meio que, mestre, vou ali rapidinho, já me dá porque Maria adora ao Senhor com tudo que ela tem. Marta adorava o Senhor pelo serviço. Mas Maria não. Maria, como é que é, Mateus? Tudo mista? Maria era tudo mista. Ela adorava com tudo que ela tinha. E um tempo depois, aí já é mais forte, Deus. Em João 12 diz assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Querida, demais ela. Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria é uma mulher inconformada de ter visto o Senhor, de ter aprendido aos pés do Senhor. Ela queria adorar ainda mais, não como Marta só com serviço, mas algo que trouxesse algo de valor ao mundo e que ela derramasse aos pés de Jesus. Hoje o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Eu fiquei 3 dias dentro de um hospital. Tudo que eu tinha lá era tempo. Tudo o que Deus quer de nós é o tempo. Ele ama quando nós fazemos o trabalho da casa do Senhor. Ele ama quando nós servimos a nossa casa. Ele ama quando nós lemos e contemplamos a face dele. Mas Ele quer tempo contigo. Ele olha para Marta e ele fala: ela escolheu a boa parte, ela decidiu dar o tempo dela me ouvindo. Só que hoje, pela graça de Deus, o Senhor Jesus não está aqui com nós, mas Ele deixou o Espírito Santo. Então Ele fala por meio de pessoas, Ele fala por meio de pássaros, Ele fala por meio de carros, tudo Ele fala. Aí nós queremos um tempo particular com o Senhor, fazendo de algo que é tão simples, é tão ruim. Eu vou arrumar tudo as coisas, eu vou arrumar a casa, eu vou arrumar coisa, eu vou arrumar trabalho, tudo para me ter um tempo com o Senhor. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque aqui, ó,
Eu estava lá naquele lugar e uma pessoa chegou para mim, depois quando eu saí, né? Mas ela chegou para mim e ela falou assim, ó, a gente é tão miserável, a gente se sente tão ruim, né? A gente eu disse, olha, me perdoa, mas eu não senti isso. Eu senti como eu sou amada, como eu sou cuidada pelo Senhor, como o Senhor estava cuidando e pegando no colo. Eu estava ali preocupada, mas o Senhor estava comigo, porque Ele disse que ficaria comigo até a consumação do mundo. Ele estava ali, Ele me ouvia, o meu clamor, ainda que eu não parasse e orasse, o Espírito transformava as minhas orações com gemidos inexprimíveis e subia diante do Deus Todo-Poderoso. A adoração de Maria talvez não seja de correr pela igreja, de extravagante, aquela coisa, é uma delícia, é bom, mas talvez ela seja daquela de se jogar e derramar aos pés do Senhor com o choro da alma dela. A palavra diz que ela derramou o óleo, o perfume aos pés e enxugava com seus cabelos. Que adoração é essa? Que pega uma mulher improvável, em um momento improvável, aonde o Senhor queria expor-nos o que tudo ia acontecer, e ela vem e ela se derrama diante desse Deus poderoso. Que amor é esse, né? Quero ler outra passagem que fala exatamente dessa adoração. De se humilhar, de estar diante do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Uma mulher improvável pecadora ouviu falar de um Jesus que era bondoso e amoroso e ensinava o caminho. Ela saiu de encontro em um lugar que ela não era aceita por ser mulher, por ser pecadora, e mesmo assim ela se humilhou diante de todos e ungiu os pés de Jesus de uma tal forma que Jesus disse: ao ver isso, eu vou falar tudo, né? Porque senão me perco. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor achando que nós somos alguma coisa e nós somos um fariseu, dizendo que a outra não tem o direito de tocar ao Senhor. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Ah, porque nós sabemos, né? Responder bonitinho.
com a educação. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, nada, entretanto, deste que entrei, e essa mulher não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A adoração tem um poder de salvação. Quando nós vamos na presença do Senhor e o adoramos de verdade, não são canções cantadas. A adoração é algo que parte de dentro. A minha vida é uma adoração. As músicas são um canal para que eu possa adorar o Senhor. Mas se a minha vida não for íntegra diante do Senhor, não é adoração. A adoração, ela tem o poder de perdoar os nossos pecados. Quando nós entramos na presença e nós falamos: Senhor, eu não sou nada. O pouco que eu tenho, que eu quero entregar a Ti, ainda não é nada. Mas o Senhor ainda assim, Ele diz: quem muito perdoa, muito é amado. Eu não sei você, mas eu vim de um contexto que eu não sou cristã desde berço, El Shaddai, aleluia. Né? Eu era católica, não praticante. Até fui na missa lá umas vezes, mas até falei para a professora que eu me tinha culpado. Mas, já pedi perdão, tá, gente? Mas a gente não vivia num contexto cristão bíblico, amém? Então, vivia como o mundo diz que era certo viver. Né? Não quero abrir muito, mas tá entendendo, né? Entendendo, né? Quando eu conhecia Cristo, eu e meu esposo, né, nós fomos para a igreja e a gente estava indo na igreja, mas a gente não conhecia Cristo, a gente conhecia o Cristo da Bíblia, mas a gente não tinha um relacionamento, né? E quando a gente foi, e o Senhor falou para mim no meu coração que eu precisava mudar quem eu era, e passou algum tempo, eu falei: vai, Milton, vamos fazer Casados por Sempre, acho que vai ser legal para nós. Nós tudo arrebentado, mas eu achava que ia ser legal. Meus irmãos, sabia eu. E eu: ai, vamos, Milton, a gente tem uma vida tão boa, para que se envolver nessas coisas? Ai, meu Deus, que vamos. E aí eu disse: ai, Milton, acho que é legal. Eu vi a minha irmã e meu cunhado, a vida deles, que foi transformada de verdade. Eu vi eles crescendo com as crianças, e não foi anos bons. Hoje nós brincamos com muita coisa que aconteceu, mas eu nem era cristã, eu orava quando eles brigavam. Uma vez eu falei assim: Senhor, se Tu existe, faz eles não separar. Verdade? E aí ele decidiu: não, vamos fazer então Casados por Sempre. Meu Deus, irmãos. Primeiro dia de casados, eu vou falar só da primeira aula. Falava de aliança. E a aliança
maldita, aliança bendita, a aliança do Senhor, a aliança de sangue, a aliança do Jango, a aliança. Quando eu parei assim, eu disse: meu Deus, não vão tudo pro inferno. Não vão pro inferno. Aí o amigo disse: não, Deus perdoa. Eu disse: pecadores que com eles, então. Nós íamos pro inferno. Eu fiquei com medo. E aí eles estavam pregando que a volta de Jesus, aquela coisa, e eu, ai meu Deus, eu não vou ficar. Estratégias que o Senhor usa, porque o Senhor usa pessoas. Graças a Deus. E eu cheguei para o meu marido, e meu marido, né, falou: acho que sério, a gente já está tudo errado. Meu Deus, daí eu disse: não, mas nós não podemos continuar. Há um tempo aceitável do Senhor, aonde nós vamos para a presença e nós vivemos conhecendo a Cristo, amém? Mas há um tempo em que o Senhor nos chama para nos posicionar, e esse tempo é o tempo que mais nós somos confrontados pelo amor dele, porque nós reconhecemos que éramos ruins, pecadores, e daí nós não queremos mais nada, nós só queremos ir para os pés do Senhor e falar: meu Deus, Senhor, está aqui tudo que eu tenho, minha família, é tudo errado, mas é tudo que eu tenho. E nesse tempo o Senhor foi gerando em mim um amor por Ele. E a cada passo, irmão, que passava, uma irmã chegou para mim, uma profeta de Deus, amiga, linda, maravilhosa, a Deja, confrontadora também, aleluia. E ela disse assim: amiga, um dia eu estava no culto e eu falei: eu quero romper e pular na presença de Deus. Aí eu: pra quê? Pra que pular? Ela: porque Deus falou comigo que eu preciso dar tudo que eu tenho. Gente, eu nem sabia que eu tinha que dar isso, mas o Senhor falou comigo. E naquele tempo ainda, né, eu falava assim: ó, como que eu vou pular? E o Senhor me mostrava, Ele era muito bondoso. Ele me mostrava o tempo que eu dançava por Ele, o tempo que eu brincava na escola, eu pulava, o tempo em que eu não estava na presença dEle e fazia tudo não para a glória dEle. E um dia no culto, meu pezinho saiu do chão, um de cada vez, né? Eu ia pular assim tudo de uma vez só. Foi de pouco em pouco, foi de tempo em tempo. O Senhor não me pediu tudo de uma vez só. Eu e meu marido casamos, nos consagramos para casar. Começamos a entender que existia uma santidade, aonde nunca foi falado de santidade, foi falado para nós. E nós falamos: mas como assim? Se nós já faz tudo. E aí dava uma tristeza, porque por que eu não conhecia Cristo antes? Por que não me ensinaram isso antes? E hoje, até hoje, às vezes eu vou em algumas coisas que eu estou caminhando e eu falo: meu Deus, como poderia ser diferente? Mas Deus é bondoso, Ele é amoroso, e Ele pede para que nós nos assentemos e ouvimos a Ele. Deus está chamando hoje para nós termos esse encontro. Não um encontro de vir na igreja. A igreja, gente, é um lugar onde nós participamos juntos em unidade. Mas a igreja verdadeira, ela não está dentro de uma quatro paredes. A igreja verdadeira adora a Ele de dia e de noite, como os anjos fazem. Não é só numa quarta e num domingo, é no levantar e no deitar. E o Senhor está posicionado
Hoje o Senhor não precisa fazer mais nada por nós. Você sabia disso? Ai não, mas ainda tem uma doença que o Senhor ainda vai me curar. Ah não, vai ser uma bênção. Não, não. Ele já fez tudo. Quando Ele estava naquela cruz, pronto a entregar o seu Espírito, e Ele disse: está consumado. O que está consumado? Tudo. Tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para ele, tudo foi feito por intermédio dele, tudo está pronto a nós, mas às vezes queremos acessar rápido no instante e esquecemos de ficar aos pés dele, esperando os ensinos dele. É fácil nós conhecermos o Deus da Bíblia, mas nós conhecemos intimamente é o difícil, aonde nós discernimos a voz dele. Deus quer se manifestar, e Ele falou que Ele vai se manifestar. Em um ambiente onde Jesus estava, não tinham só santos, não tinham só pessoas perfeitas, tinha curiosos. Eu era uma curiosa. Eu queria ver se a pessoa que caiu estava endemoniada ou estava normal. Eu queria ver. Queria conhecer essas coisas assim. E não é errado. Eu acho que é um tempo, né, de nós amadurecer na fé. Mas há um tempo onde o Senhor nos chama para não olhar para mais nada. Olhar para Ele, para o monte, de onde vem o meu socorro. De entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao Deus que está em secreto, e o Deus que está em secreto nos recompensa. Ele não recompensa com dinheiro ou saúde ou algo assim. Ele recompensa com a sua presença. É tão bom quando nós, ainda que estamos tudo perdido, não tem nada, dinheiro acabou, aquela coisa, acabou o café dentro de casa, e a gente para sentar e ouvir um fundinho de delícia e ficar com Ele. Não existe prazer maior do que estar na presença do nosso Senhor Jesus. Ele é todo-poderoso, aquela delícia, aonde nos traz um achego, um conforto. Ai, nós vamos para a presença e queremos que, ai Deus, eu quero mais disso, Senhor, eu quero mais assim, ó Senhor, tira o vício do meu marido, ai, tira uma coisa da vida, e Deus só está querendo, fica aos meus pés, deixa que eu te ensino, ouve a minha palavra, senta na minha presença, ouve o que eu quero te falar. Você quer fazer tudo, mas você não para me ouvir. Deus quer um encontro contigo. Ele quer gerar uma adoração genuína. Aí nós pensamos assim: ah, eu adoro o Senhor. Adoro o Senhor, adoro o Senhor. Deixa eu até voltar aqui. Quero ler um salmo com vocês de um homem que errou muito, que perdeu sua família, de um homem que, ainda que tinha um status bem grande, esse homem é Davi, o menino improvável, que foi ungido, escolhido para ser rei, o menino que, quando
e não falava para ninguém. Um menino pequeno que não entendia das coisas de Deus, mas ainda assim buscava as coisas de Deus. Um menino que errou, um homem que foi fraco, um homem que se deixou levar pela concupiscência dos olhos, da carne, mas ainda assim era um homem aonde o Senhor disse: ele escreveu um dos salmos que eu vou ler para vocês. Ele é um pouco grandinho, mas eu quero que vocês entendem a adoração desse homem, que ainda que não tinha dado tudo errado, mas ele tinha uma promessa e o Senhor cumpriu porque ele é bondoso e fiel. E ele diz assim, é o Salmo 145: Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua majestade. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. No versículo 20 ele fala: o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louva o seu santo nome para todos sempre. Ele sabia que não tinha nada de bom nele, mas ele sabia que tinha um Deus que era muito bom. Nós fazemos tantas coisas aqui na terra esperando algo daqui na terra e esquecemos que há uma eternidade com o nosso Cristo. Há um dia em que o Senhor virá buscar a igreja. E nós falamos que adoramos o Senhor, mas nós não falamos nem que Ele é santo. Nós falamos que adoramos o Senhor, mas nós não mudamos o nosso caráter por causa dele. Nós falamos que amamos Jesus e Ele perdoa todos os pecados, e Ele é muito bondoso e Ele me ama, mas eu não saio da fornicação. Eu tenho um amor em Cristo, assim, Ele é tão amoroso, mas eu não paro de disseminar briga e ódio. Eu amo tanto Jesus e Ele me ama, e eu não paro de fofocar. Eu amo tanto Jesus e Jesus é tão maravilhoso comigo. E eu ainda não tenho responsabilidade. O Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Nós um dia nos éramos crianças, nós amadurecemos, ficamos jovens, depois adultos e depois senhores. Mas no espiritual nós também precisamos desenvolver. Não é sempre que você vai a uma igreja e quer receber papinha e dizer que Deus é bom. Há um dia em que o Senhor
aqui. Nós nos perdemos porque vivemos muito pela nossa casa, nossa família. Mas se tu tens uma palavra, que toda a tua casa servirá ao Senhor. Se tu tens uma palavra, então toda a tua família, toda a tua casa servirá. E fé não é o que vemos. Fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. E Ele diz que Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Há um poder na adoração de salvação, de perdoar pecados. Deus nos chama hoje para entrar em um novo ambiente, em um novo lugar, em um lugar onde a nuvem dele nos cobre, aonde nós não conseguimos mais ver ninguém, aonde só a glória dele nos é satisfeito. Fique de pé comigo. Oh, Jesus. Ai, irmãos, muitos dias a gente está muito mata, cheio de coisas para fazer, cheio de responsabilidades. Tudo é lícito, amém? E quando te faltar o tempo, quando você não tiver mais nada, você ainda assim amará o seu Deus? Se Deus tirar a tua família, se Deus tirar o teu trabalho, você amará o Senhor Deus? Nós não queremos isso, o Senhor também não vai fazer isso. Mas Ele está nos chamando para agora, para viver no completo agora. Deus não nos coloca medo, Deus nos dá a alegria da salvação, a Ele dá a sua palavra, onde nós precisamos confiar dia e noite. O desejo é que todos os dias seja gerado um coração grato ao Senhor. Ele sim é bondoso. Nós, homens e mulheres, erramos com os filhos, erramos com os nossos chefes, com o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade. Nós erramos. Ele não erra em nenhum momento. Ainda que os seus olhos não vejam o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Naquele momento de hospital onde eu estava lá, internado com meu filho, eu não queria orar pelo meu filho, porque tinha um desespero dentro da minha alma. E o meu coração falava: se eu orar, Deus leva. Ai, que coisa boa. Só que ia vindo força, aonde eu me ponho as minhas mãos sobre ele, eu falo em nome de Jesus: vá tudo bem, Senhor, que seja tudo para a tua glória. Senhor, eu vejo a tua bondade em todos os detalhes. Senhor, não fiz nada errado, está tudo na tua mão. O Senhor não errou. E ao mesmo tempo, onde vinha isso que me machucava, vinha a força do Senhor no meu coração. Eu não sei se existe, mas eu acho que existe, não sei. Mas aí a gente vê passando. Mas é uma reserva de adoração, assim como uma reserva de oração, aonde a gente não vai mais precisar clamar, sei lá, alto. O Senhor responderá
do coração, não porque Ele deu ou porque Ele fez, mas porque Ele é bom. Feche os teus olhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus está nos chamando para ouvir a voz dEle, para nós nos assentarmos e ouvirmos a voz dEle, e que Ele, que é tão poderoso e que conhece os nossos pensamentos, nós damos liberdade a Ele sondar o nosso coração, ver se há algo ainda a ser mudado, ver se há algo ainda a ser transformado. Peça ao Senhor, e Ele fará, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está ela, Senhor, diante de Ti, querendo que o Senhor sonde o meu
Tu cura minha alma, tu tira toda rejeição. Hoje nós somos mais encontraram por ti, Jesus. Os teus filhos são encontrados por ti, Jesus. Queremos mais da tua presença, Senhor. Nós não buscamos, Senhor, as bênçãos. Ainda que elas venham, isso não brilha os nossos olhos. Mas quando olhamos para ti, contemplamos a tua beleza. Senhor, ai, a tua presença, Jesus. Hoje nós não temos um perfume precioso, mas nós temos nossa vida. E entregamos ela a ti, Jesus. Então molda-nos. Sim, molda-nos, Senhor, com marca do poder. Me orarás, te adoramos, Jesus. Hoje não tem apelo, mas há um lugar separado. Há um lugar separado para o encontro com Ele. Quem decide se Ele vem ou se Ele não vem é só você. Quem decide ser guiado por Ele é só você. Deixe o Espírito falar no coração. E se prostre diante dele. Aos pés, como aquela mulher fez e derramou um perfume precioso. Se o teu perfume e a tua família derrama dos pés de Jesus. Se o teu perfume é o trabalho, derrame aos pés de Jesus. Te quero muito mais, Jesus. Derrama o perfume
todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Aleluia, seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor. E o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por ti, tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao teu lado sempre estás, para sempre estás. Para sempre estás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, Pai. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado. Meus irmãos, amanhã não temos encontro, ministério de oração, intercessão, dança, essência da dança.
famílias, os nossos amigos, convidados, aqueles que nós, guiados pelo Espírito Santo, fomos chamados a estar na mesa com Jesus. E domingo, 19 horas, culto, ceia do Senhor. Amém? Semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja, encontro de mulheres, retiro de homens. Não deixa para o último momento, se inscreve, fala com o pastor Cleves, não deixa para o último momento. 31 de julho, 1 e 2 de agosto, e o retiro de mulheres nos dias de mulheres 6, 7 e 8 de novembro. Amém? Lembrando que domingo na ceia nós levantamos ofertas de alimentos para a gente servir as famílias. Tem muitas famílias que vêm morar para cá, é uma cidade boa de trabalho, de serviço. Alguns irmãos se mudam no começo, precisa de um apoio com alimento. A igreja sempre fornece não só os alimentos que a gente arrecada em doações, em ofertas, mas a gente compra também, prepara kits de alimentos também. Amém. E já está aberta a inscrição, dia 4 de julho, chá de mulheres aqui na igreja. E também o Casados para Sempre, a pastora Suelen falou. Já estão abertas as inscrições. Podem nos procurar o pastor Eduardo, a pastora Roberta. É bênção demais estar nesse curso. Amém? Se você puder fazer com a mão como uma conchinha. Se você tiver algum pedido específico de oração, enfermidade, saúde, nós sempre temos alguns pastores que ficam aqui à frente à disposição para estar orando. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Seja o bem mais precioso que nós possamos carregar, não só nos dias de culto, não só nessas quatro paredes, nessas casas, nesses encontros de oração, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem. Em nome de Jesus, vamos em paz. Não saia daqui sem abraçar pelo menos os 10 irmãos. Shalom, shalom. Antes de eu falar, tu estava sobre mim.